Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre contratação para a equipe Sub-17, que é no caso do Enzo Wagner. Ele que é filho do Wagner Love, isso mesmo, Wagner Love que jogou ali muito tempo no Corinthians, no Flamengo, no time lá do CSKA Moscou da Rússia, enfim, jogador extremamente conhecido e que o filho dele vai agora jogar nas categorias de base do Cruzeiro. Ele que estava no mesmo time do pai dele, que era lá no Midland, da Dinamarca, e acabou assinando agora com o Cruzeiro esse contrato profissional, que é interessante, porque ele tem apenas 15 anos de idade, o Enzo, e vai completar 16 agora nesse próximo mês de julho, e acho que vai ser uma boa opção para o Cruzeiro. É um atleta que já passou as suas categorias de base toda pelo Flamengo, é um atleta que era muito bem avaliado, e agora vai chegar aí para o Cruzeiro. Eu acho que pode ser sim uma boa opção. Não consegui achar boas estatísticas dele, não consegui ver os números, né, que ele teve lá na Dinamarca ou nas categorias de base da equipe do Flamengo, mas é um jogador que parece ser bem interessante, também atua ali como um atacante. Vale lembrar também que o Wagner Love ainda não tem seu futuro definido, deve continuar no futebol europeu, mesmo ele estando aí com seus 36 para 37 anos de idade. Então vamos ver aí como que vai ser o desempenho aí do seu filho, do Enzo Wagner. Tenho certeza que se ele for pro mesmo caminho do Wagner Love, vai ser um baita jogador, né? E o Cruzeiro aí assinando esse primeiro contrato de informação com o atleta, que lembrando, a FIFA só permite assinar por no máximo 3 anos. Então, hoje ele tem 16, vai assinar e no máximo, se for o vínculo máximo ali de 3 anos, até os seus 19 anos de idade. Então, tem que ficar sempre bem atento, né, com esses contratos, porque mesmo assinando é um vínculo curto, né, podemos dizer, 3 anos ainda mais para um jogador tão jovem. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador. O Cruzeiro que já teve recentemente na base do clube, né, o filho do Ronaldinho também, e agora aí o filho do Wagner Love. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se o Ronaldo tivesse um filho aí que jogasse bola, né, e tem alguns, tem filhos, mas nenhum deles quis seguir essa carreira, quem sabe ele também não podia estar aqui na base do Cruzeiro, que tem várias opções aí, que já teve vários outros filhos de jogadores bem famosos, e olha que não é um jogador que está sendo contratado por mídia ou algo nesse sentido não, tá? Tanto que a base do Cruzeiro teve uma reformulação gigantesca, e agora um reforço aí chegando para a equipe Sub-17. Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Ricardo Goulart, ele mesmo, onde muitos de vocês me perguntaram como que estava a fase dele lá no Santos, né? Se ele ainda estava jogando improvisado, meio que na ponta esquerda, se ele estava ficando no banco de reservas, e eu fui dar uma olhada, até já pensava que ele estava jogando como titular, e não, tá? Muito pelo contrário, o Santos que nos últimos 3 jogos, sendo 2 deles contra o Corinthians, um no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil, o Ricardo Goulart ficou no banco de reservas sem entrar em nenhuma partida, tá? Tem mais do que 5 jogos que ele não atua como titular, então você vê que a relação dele com o Fábio Bustos, que é o técnico do Santos, técnico argentino, não é lá das melhores, até ele já falou mesmo isso, que a função que o Santos joga meio que num 4-4-2 não beneficia ele, porque ele ou teria que fazer uma função como se fosse um volante ali, né? Um meia central, e não poder avançar muito, ou pelo lado dos campos, que não é a função que ele faz, né? Como um ponta, ou um pouco mais centralizado, realmente não é uma função que estava beneficiando o atacante. Ele já tinha deixado claro nessa insatisfação com o treinador há uns 2 meses, e ainda segue nessa situação dele assim, sendo mais reserva do que titular. É um jogador que eu vejo que se o Cruzeiro procurasse, não iria fazer grande esforço, nem ele, né, para continuar no Santos, ou o Santos querer continuar com o jogador, porque ele tem um salário muito alto, e é aí que eu acho que pesa bastante para o Cruzeiro, porque o salário dele gira na casa dos 500 mil por mês. É claro que tem questão de bonificação e tudo mais, mas no mínimo seria para o Cruzeiro contratar ele, uns 400 mil reais por mês. Eu não sei se o Cruzeiro teria ou gostaria de fazer um investimento tão alto como esse. Se fosse contar com a ajuda do Pedro Lourenço, poderia ser um pouco mais viável, até porque o Rafael Cabral, por exemplo, tem salário próximo dos 350 mil por mês, né? Então tem que ver como ficaria essa situação. É um jogador que já tem aí seus 31 anos de idade, não tá tão velho, né? Igual aquele jogador, igual o Diego, o Everton Ribeiro, que já foi especulado no Cruzeiro, mas com idade extremamente avançada. O Ricardo Goulart é bem jovem e nessa atual temporada, 28 jogos, 4 gols e 3 assistências. Não são números excelentes, mas tem sido mais reserva nessa temporada do que como titular. O último ano dele que ele realmente jogou com frequência, tem tempo, tá? O Ricardo Goulart que ficou passando ali pelo Palmeiras, depois por alguns times lá da China. O último ano que ele jogou com frequência mesmo foi na temporada de 2018, onde ele fez 28 jogos, 21 gols e 6 assistências. Pelo Palmeiras em 2019, 12 partidas, 4 gols, 3 assistências, e ano passado pelo Guangzhou,
13 jogos, 7 gols e 2 passes. Enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que seria viável, né, imaginar um investimento desse nível para o Cruzeiro? Lembrando que a folha hoje já está em 2 milhões e 700 mil reais. O máximo que o Cruzeiro deve ficar é uma folha de 4 milhões. Então, se fosse para um salário altíssimo desse, para o Ronaldo pagar 100%, já ficaria totalmente fora, né, do teto estabelecido. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um meio argentino que está lá no Independente, que foi especulado aqui no Cruzeiro nesse final de semana. Enfim, o jogador que é o Domingo Blanco, que está de saída do Independente, lá da Argentina, atleta de 27 anos de idade, que já está há um bom tempo, tá, na equipe argentina e que surgiu com muito potencial. Era tratado como uma das joias do futebol nacional e acabou que teve algumas temporadas bem promissoras, mas enfim, não é um jogador que tem excelentes números ou algo nesse sentido. É um baita atleta, tem um bom passe, uma boa finalização, também é um jogador 1 contra 1 bem interessante e atua ali como um meia central. Não é aquele jogador que vai atuar lá na frente como um meia ofensivo, mas também não vai ser um volantão ali para desarmar, né? Vai ser um jogador com essa transição, né, com mais o foco ali no foco nos passes longos e também assistências. Nessa atual temporada pelo Independente, que lembrando, a temporada lá na Argentina também está começando agora, né? Ele fez 16 partidas com 3 gols marcados. Temporada anterior foi a que ele mais jogou, onde fez 56 jogos. Mas apesar disso, apenas 1 gol e 1 assistência, então não é um jogador que vai jogar muito avançado. O contrato dele com o Independente, e aí foi onde surgiu nessa possibilidade do Cruzeiro, se encerra no próximo dia 30, agora mesmo, agora no dia 30 de junho, tá? Então nessa semana acaba o contrato do Domingo Blanco com o Independente e foi especulado como uma opção aí para o Cruzeiro. É claro que por conta dele estar em fim de contrato, o jogador de 27 anos de idade meio que estaria, né, naquele plano do Cruzeiro de contratar jogador a custo zero e abaixo dos 31, 32 anos de idade. Então eu acho que poderia ser uma alternativa, mas a questão financeira é que vai pesar bastante. Eu nem acho que ele teria um salário gigantesco, sei lá, 1 milhão de reais, não acho que seria isso não. Acho que seria por volta de uns 300, 400 mil reais por mês, mas a questão é as luvas, né, que os jogadores, quando estão em fim de contrato, quando não tem que pagar por Independente, vai querer cobrar um valor pelo seu passe. Então aí ficaria à disposição do atleta, né, quanto que ele iria pedir. De acordo com o Transfer Market, ele é avaliado em um pouco mais do que 9 a 12 milhões de reais, então não é um jogador barato. E se ele pedisse, por exemplo, sei lá, um terço disso aí de luvas, por exemplo, 6 milhões de reais, eu acho que já ficaria um valor bem pesado e ele deve cobrar sim, e deve acrescentar, né, o seu salário. Então, na minha opinião, seria um pouco inviável por conta dessa questão aí dele estar em fim de contrato, mas teria que ter uma luvas, né, pro atleta, que já foi especulado em alguns outros times da Colômbia, aqui no Brasil também já foi especulado no São Paulo, teve especulação no Grêmio e também no rival, no Atlético Mineiro. Então não seria uma disputa fácil para o Cruzeiro hoje, né, a atual situação da Raposa, que não deve, né, fazer grandes investimentos, pelo menos para esse ano, na Série B. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do Domingo Blanco e se você acha que ele poderia agregar, né, esse time do Cruzeiro e chegar para ser uma opção de camisa 10. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Sassá, ele que cobra um valor milionário do Cruzeiro na Justiça, matéria do Globoesporte.com, divulgada nessa terça-feira, tá? Divulgada aí já nessa tarde, onde assim, o atacante que cobra um valor total de 8 milhões e 700 mil reais aqui do Cruzeiro. Isso mesmo, 8 milhões e 700 mil, um valor assim gigantesco, que de acordo com o jogador, ele havia tentado chegar a um acordo com a diretoria passada em dezembro do ano passado, quando acabou em definitivo o vínculo dele com o Cruzeiro. Tinha assinado com o Cruzeiro lá em 2017, teve renovação e tudo mais, e esse vínculo acabou apenas em dezembro de 2021. Deu um prejuízo gigantesco para o Cruzeiro, até porque se fosse para ele ter saído lá no final de 2019 já estava bom demais, mas ainda por conta desse vínculo teve passagens aqui pelo Cruzeiro que não foi nada bem, e também outros empréstimos. Ele alega que tem a receber salários atrasados, assim como grande parte dos jogadores que atuaram aqui no Cruzeiro nos últimos anos têm pendências salariais, FGTS principalmente, e também direitos de imagem, onde que o principal fator está aí nos direitos de imagem, que não sabemos o percentual e o valor exato que é, mas ele afirma que o Cruzeiro não pagou 26 meses de direitos de imagem. Então, possivelmente em 2019, 2020 e 2021 deve ter tudo ficado ali meses pendentes para ser pagos
para o atleta, que tinha um salário bem alto quando jogava aqui no Cruzeiro até 2019, por exemplo, por conta daquele primeiro contrato assinado. Eu tenho certeza que esses 8 milhões e 700 mil deve ser por conta desse salário altíssimo que ele tinha e que claramente o Cruzeiro não tinha condições de pagar. Inclusive, uma das alegações do Cruzeiro quando o Sassá tentou chegar a um acordo com a diretoria passada foi essa questão financeira, que a Raposa nem tinha condições de oferecer uma proposta de pagamento para o Sassá, e ele entrando aí na justiça cobrando esses 8 milhões e 700 mil reais, um valor gigantesco, que mais uma dívida aí para a instituição do Ronaldo, né, do Cruzeiro. O Ronaldo que até já contratou um escritório de advocacia justamente para esses processos envolvendo jogadores, que toda semana chega um, né, da antiga gestão, nenhum é culpa dele, mas vai ter que pagar esse caso do Sassá, que possivelmente deve ter outras reuniões, outras audições para ter um valor assim um pouco mais baixo, até porque 8 milhões e 700 mil é muita coisa a ser pago para o jogador. Lembrando que o Sassá fez um processo de recuperação no joelho, ele estava sendo emprestado para o Marítimo de Portugal, ficou lá, jogou apenas 7 jogos, mas voltou ao Cruzeiro para fazer esse tratamento no ano passado, em 2021, acabou o contrato dele e ele está hoje no CSA, onde o atacante de 28 anos de idade tem apenas 5 jogos na Série B, não está conseguindo também ter um ritmo de jogo pela equipe alagoana. Lembrando que pelo Cruzeiro ele voltou a ser emprestado em 2020 para o Curitiba, voltou ao Cruzeiro no final da Série B em 2020, também não deu conta do recado, naquela época estava sendo comandado pelo Filipão, fez apenas 11 jogos sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E você, o que acha desse caso envolvendo o Sassá, cobrando esses valores incríveis, né, aí de 8 milhões e 700 mil reais agora do Cruzeiro?